E aí, pessoal, hoje eu vou falar sobre um vídeo que nós postamos aí de uma ponte feita de macarrão, do nosso curso técnico em edificações. Eu acredito que quem está na área de engenharia ou arquitetura, em algum momento do curso vai estar fazendo uma ponte semelhante, ou seja de macarrão, ou seja de palito, não importa. O intuito da ponte é testar, né, os conhecimentos dos estudantes, se eles sabem realmente elaborar uma ponte como se fosse ali uma estrutura real, baseado ali naquela ponte de macarrão ou de palito. Então a nossa ponte ela foi campeã, ela resistiu aí 150 quilos. Normalmente num curso, quando os professores vão passar um projeto, eles estipulam a quantidade de macarrão, as geometrias, a altura, o comprimento da ponte. Então tem ali uma certa, a gente tem que obedecer para poder estar fazendo esse projeto. Normalmente a ponte que a gente fez era uma ponte que tinha 1,20 m de comprimento, por 30 centímetros de altura, se eu não me engano, e a gente tinha que desenvolver um projeto ali para fazer essa ponte de macarrão. Então, o que a gente se atentou? Eu não sei se no curso de vocês de engenharia e arquitetura, os professores se baseiam nos conceitos básicos ali da estrutura, conceitos de estática, geometria, mas o nosso curso, por ser um curso de edificações, não foi abordado tudo isso, mas a gente, como é curioso, a gente foi atrás e procurou entender como trabalha uma ponte, porque não adianta você fazer uma coisa sem saber como aquilo trabalha, porque aquilo ia ser submetido a um carregamento. Então, se a gente soubesse como aquelas peças trabalham e como é que ela iria se comportar mediante os carregamentos, o que a gente sabia que eles seriam um carregamento central, que forçaria a treliça até um ponto onde ela rompesse. Então, a nossa preocupação, pessoal, foi entender como que uma estrutura trabalha mediante esses carregamentos. Então, antes de começar a fazer uma ponte propriamente dita, uma estrutura de macarrão ou seja de palito, procure entender como que essa peça vai trabalhar. Então, o que a gente tinha? A gente tinha um treliçado, certo? Que ele vinha assim e aqui embaixo. Então, o que a gente tem que entender? Toda a estrutura, pessoal, principalmente treliça, tem os componentes de uma treliça, que sejam os montantes que vão na vertical, as diagonais que vão aqui inclinado e os banzos onde a gente vai travar ali a nossa treliça, aquele banzo inferior e superior, o banzo inferior. A gente tem que entender como aquilo trabalha. Por quê? Porque a gente vai colocar macarrão onde realmente tem que pôr macarrão. A gente tem que otimizar ali o nosso material para que essa estrutura ela fique uma estrutura eficiente, fique uma estrutura otimizada com a quantidade de material que a gente tem que estar usando ali, para que não fique muito material onde não precisa e falte material onde realmente é necessário. Então a gente entendeu, pessoal, que os montantes, as diagonais, tinham diagonais que elas trabalhavam comprimidas, ou seja, elas comprimiam, e tinham diagonais que trabalhavam suportado. Então, em trabalho de pesquisa, a gente viu que um material comprimido e um material tracionado, por mais que ele seja feito do mesmo material, ele tem comportamentos diferentes. Então, se a gente soubesse quais peças estavam comprimidas e quais peças estavam tracionadas, a gente poderia colocar mais macarrão nas peças que fossem comprimidas, certo? E menos macarrão nas peças que iam ser tracionadas. Então, se a gente soubesse isso, a gente não ia fazer errado, né? De repente, vamos supor que a gente coloque menos macarrão onde tem que ser comprimido. A nossa treliça romperia com pouca carga. Por quê? Porque se você esticar, pega uma régua e tenta comprimir essa régua, à medida que você vai aumentando o tamanho, você vai tentar fazer uma compressão, ela vai ter uma flambagem ali no meio. Então, se você colocar mais material, ou diminuir no caso, mas como a gente tinha uma limitação ali, então a gente optou por colocar mais material em peças comprimidas e menos material em peças tracionadas. Então a gente sabia que o banzo inferior ele ia estar trabalhando tracionado e o banzo inferior comprimido. Então o que a gente fez? Menos macarrão aqui e mais macarrão aqui para poder atender às solicitações dessas forças que iam atuar ali na treliça. E o que seria? Qual é o papel da cola? Porque você tem que colar ali o macarrão. O papel da cola, pessoal, ele serviria numa estrutura real, como a solda. A solda, ela está ali para prender essas duas peças e travar no banzo ali inferior, no banzo superior. Então a cola que a gente usou, no caso foi Durepox, e uma cola
especial para a gente colar esses macarrões, eles funcionariam como se fosse a solda. Então, se a gente entende qual peça vai ser tracionada, qual peça vai ser comprimida, quais os banzos que vão ser tracionados, quais os banzos vão ser comprimidos, a gente já tem 90% da nossa estrutura eficiente. Então, o restante é só cola, certo? Otimizar, saber que os carregamentos eles vão andar pelos banzos e vão chegar nos apoios, certo? Todo esse carregamento que está ali central, que vai ser colocado central na nossa treliça, o peso, ele vai ser levado em forma de compressão e tração por esses banzos até os apoios, correto? Sabendo disso, pessoal, a gente foi para esse concurso muito confiante, não foi à toa que nós vencemos o concurso. Tanto é que a nossa ponte ela não ficou tão bonita, né? O pessoal até zombou da gente porque não ficou uma ponte tão bonita, mas como não era um campeonato de beleza e de estética, e sim um campeonato de resistência, então venceu a de maior resistência e perdeu a mais bonita. Então, se vocês querem fazer uma ponte, primeiro entendam como os membros da treliça vão se comportar. O restante é só, pessoal, geometria e obedecer aí os padrões que são pedidos, a quantidade de macarrão, quantidade de peso em si, para não poder passar ali do que os professores pedem no projeto. Beleza? Espero ter ajudado. Se ficou alguma dúvida e alguma curiosidade que vocês queiram perguntar, deixem nos comentários e até uma próxima.